E aí, boa tarde, tudo bem? Hoje é o início do nosso projeto podcast BR Farol. E eu estou muito feliz aqui que estou recebendo um amigo maravilhoso, o pastor Zé Souza, o Zé Dazi. Honra é minha, Marcos. E eu tô honrado porque é o primeiro, hein? Primeiro, que é isso. Então, queridão, Igreja Metodista. Metodista em Vila Alzira, em Aparecida. Em Aparecida de Goiânia, um amigo nosso. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, para que a gente possa entrar num assunto muito importante hoje, nós vamos bater um papo aqui. Vamos lá então. Eu sou pastor metodista, né? Sou chamado reverendo lá por causa da formação. Como que chega ao nome de reverendo dentro da Metodista? A gente passa por todo um processo de formação, né? Formação pastoral. Certo. Nós temos o início, chama-se POV, Período de Orientação Vocacional, que é um ano, onde a gente tem um acompanhamento por uma série de professores, mais língua portuguesa, e um psicólogo. Aí, em um ano. Daí você descobre se é isso mesmo que você quer, se você quer ser louco mesmo para ser pastor. Sua vocação para ser pastor. Isso. Aí a partir daí a gente é encaminhado. Uns remédios dá não, mas é bem puxado. Aí a partir daí desse primeiro ano a gente é encaminhado para a faculdade de teologia, que aí todos nós temos formação teológica, 4 anos. Então nós temos o POV de 1 ano, mais 4 anos de teologia, a formação, bacharel em teologia, e depois nós temos um período probatório, que pode ser de 2 a 5 anos. No final do segundo ano, a gente faz uma prova, chamada prova para a ordem presbiteral. Na igreja metodista, o presbítero é o pastor, assim, comparando o pastor pleno de outras comunidades. Passou nessa prova, passou pelo crivo do concílio, porque depois da prova tem um concílio, a gente se torna ou não o chamado reverendo, que é o guardião da doutrina na igreja metodista. Olha aí, guardião da doutrina. Guardião da doutrina. Maravilha, né? Isso deixa com certeza John Wesley muito feliz. Talvez. Mas então, a Batista também, porque nós somos IBR Farol, mas a Igreja Batista ela passa por esse clivo também, né? Seminário teológico, depois se ele tem a vocação e o chamado, ele vai para o período probatório. Excelente. E depois ele é ordenado através de um concílio também ao ministério pastoral. Zé, eu tenho um assunto muito importante para falar com você aqui, né? E eu acredito que é um tempo muito, muito top para a igreja se desenvolver, né? Nós estamos aí na era digital, onde as coisas passam rapidamente, num piscar de olhos, um novo iPhone é lançado. Sim. Né? Uma nova tecnologia chega. Né? E eu queria falar um pouco com você a respeito da igreja dos dias atuais, desse momento. E eu queria ler um texto bíblico para a gente ter um pano de fundo aqui, né? Vamos lá. Trabalhar sobre isso, debaixo desta revelação. O autor de Hebreus disse no capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, eu, baseado nisso aqui, como, né, lidar com essa mudança rápida, com a palavra de Deus que é imutável, que permanece para sempre. Passarão os céus e a terra e a palavra de Deus não vai mudar. E o Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nessa igreja conectada com essa geração que muda a cada instante. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Como é que você pensa sobre isso aí? Então, a gente tem que entender esse momento como um momento escatológico. As coisas estão acontecendo. E estão acontecendo de uma maneira muito rápida, muito rápida. Então, há uma necessidade de uma reinvenção. Praticamente todos os dias nós temos que, como igreja, como pastores, como cristãos, nós temos que nos reinventar, né? Então a gente vive um momento muito relevante da história, no que diz respeito à tecnologia, né? As perguntas são, aonde nós vamos parar? Onde é que vai dar isso? Eu acho que você usou a palavra agora, que é a palavra-chave para a gente entender esse momento da história da igreja e da história da humanidade, que é estar conectado. Porque ou você se conecta hoje, ou então você não sobrevive. Claro. Nós estamos vivendo hoje uma tecnologia tão avançada, onde um smartphone, um telefone, ele faz o que um computador de 5, 6 anos atrás não fazia. Né? Então a gente tem um mundo todo aqui na palma das mãos. O que nós vamos fazer com isso é que vai determinar o nosso futuro. Com certeza. E nós somos uma geração, né, que nós pegamos a era analógica e entramos para a digital.
Concorda? Nós somos a geração X, né? X. Nós nos gabamos de ter inventado o sistema operacional, né? Nós somos a geração Bill Gates, Steve Jobs. A gente pensa que tem um domínio, mas na verdade quem domina é essa galera que está nascendo, que vai dominar é a galera que está nascendo agora, nessa geração alfa, chamada geração alfa, né? Esses meninos que já nascem com um tablet na mão, já nascem com um smartphone, os meninos que já dominam a tecnologia. Exatamente. Marcos, para você ter uma ideia, eu tenho um afilhado, o Benjamin, ele tem 5 anos e ele tem síndrome de Down. E o Benjamin, ele pega os smartphones dos pais, dos telefones, então ele sabe pesquisar o que ele quer ver no YouTube. Ele já pega, ele já rola para aquele, ele já tira, esse não, ele se queixa, ele pega, mexe em tudo. Mas a internet, segundo alguns estudiosos, não é do diabo? Que estudioso. Sei lá. Falaram isso pra gente. Muito... Tem alguns pastores escatológicos, estudiosos, que falam que o advento da rede social e da tecnologia é a porta que o diabo tem para destruir a família. Eu não vejo dessa forma, e você? Não, vez ou outra surgem esses profetas do caos, né, que a gente chama isso, nas ocasiões. Isso aconteceu quando lançou o código de barra. É o número da besta agora. Né? Então, a gente vê isso hoje em relação à internet. A internet ela pode ser muito ruim. Sim. Ela pode ser muito ruim. A maneira como eu uso a internet, a maneira como eu uso essa ferramenta é que vai determinar o que ela é. Exatamente. Então, se eu uso ela para o bem, se eu uso ela da maneira correta, ela vai ser uma ferramenta de excelência para me ajudar. Eu tenho tudo na internet, tenho tudo. Né? Então, depende da maneira como eu uso. Com certeza. Zé, pode ser Zé, né? Pode. Porque se chama José de Souza, né? Mas o Zé é meu amigo, né? Não, tudo bem. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente falar um pouco sobre ela. Em um mundo de mudanças, é possível a igreja crescer, permanecer crescendo? É possível? É possível demais. A história da humanidade mostra isso. Né? No tempo de mudança, a humanidade ela se reinventa, ela vai se adequa ao novo. Nós acabamos de passar por uma pandemia. No período da pandemia, as ferramentas tecnológicas elas surgiram com maior força. Nós temos o Zoom, o Meet, várias outras ferramentas onde nos possibilita estar mais conectado. O advento do culto online com muito maior força. O alcance da igreja nessa área tecnológica está muito maior do que antes. Por quê? Porque a gente passou por uma pandemia, nós fomos oprimidos, nós fomos obrigados a ficar em casa, ficar trancado, e ao ficar trancado nós nos reinventamos. Então é muito possível. Eu quero só concluir falando sobre a questão da reinvenção, de crescimento e falar um pouco da questão da humanidade. Né? A história mostra a reinvenção do ser humano no seu cotidiano, a história mostra isso. O ser humano ele vem crescendo, ele vem se adaptando e a igreja de maneira nenhuma, Marcos, pode ficar fora disso. Se a igreja ficar fora disso, ela deixa de ser igreja. Então é possível crescer sim nessa era que a gente vive. Na verdade, eu não sei se os demais colegas que são pastores dos outros movimentos, das outras denominações cresceram. Eu tive crescimento, porque a gente deu a cara a tapa. Nós estamos aqui como igreja e vamos para cima. Isso é interessante, isso aí me despertou algo que eu peguei para mim. Eu não quero, né, a igreja de 3, 5 anos atrás para mim pastorear. Eu quero essa igreja que viveu a pandemia. Por quê? A igreja ela não foi a primeira pandemia que ela passou. Sim. Tivemos outras pandemias no passado e a igreja, o que aconteceu com a igreja? Ela passou pela pandemia. Ela continuou, ela chegou até nós. Então tivemos outras pandemias e ela se fortaleceu, houve um crescimento. E agora não é diferente. Eu percebo que a igreja ela se revela da pandemia, do que ela é. Sim. Né? Ela mostrou as nossas fraquezas, ela mostrou que nós precisávamos melhorar, né? Entrar para a internet, para as redes sociais. Sim. Ela nos desperta para isso, e quem já estava já um tempo atrás, eles avançam, eles crescem. Nós entramos agora por um empurrão do Espírito Santo diante de uma necessidade, e aí nós nos descobrimos, ainda somos nenéns. Tem igrejas aí americanas no Brasil que estão alcançando milhares e milhares de pessoas no mundo e pregando o evangelho, trazendo entregando algo muito bem feito, muito bem produzido. Nós ainda estamos gatinhando, fazendo transmissão de culto online. Sim. E eu vejo muitas igrejas aí trabalhando, crescendo e trazendo alimento sadio para a comunidade. Isso é muito importante. Amigo, a igreja é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais ela cresce. É verdade. Se a gente
pega aqui o texto de Atos. Atos 1:8 diz o quê? Permanecer em Jerusalém. Isso. E o povo fica. Ou seja, gerou ali uma zona de conforto. Tá bom ficar em Jerusalém. Mas depois aconteceu Atos 8:1. Foi a perseguição. Pega o beco, se espalha, sai. Aí a gente tem uma pandemia. Todo mundo dentro de casa. Nós ficamos inquietos. Sim. Nós não aguentamos mais ficar fechados, trancados dentro das paredes do templo. A parede limita a igreja. Nós temos que romper com isso, de igreja ser só a parede do templo, sabe? A igreja ela é orgânica, eu acho que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Então, nós somos inquietos. O Espírito tem causado isso na gente, essa inquietação, sabe? Quando Jesus ele instaura a grande comissão, ele fala assim, ó, vão agora, vão por todo mundo, vão fazer discípulo, vão por todas as nações, vão lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim, ó, sai da zona de conforto. Tem um povo que precisa saber a meu respeito. Amém. Tem um povo que precisa ser alcançado. E o Senhor estava falando para quem? Para um povo que não queria mudança. Estava muito bom ali, apesar do conflito com o Império Romano, mas estava bom, falando assim, num aspecto religioso. Tinha todo um sistema religioso que os romanos permitiram permanecer. Pode ficar aí, pode adorar o Deus de vocês, está tudo certo. Mas para Jesus não, Jesus gerou uma inquietação na nação, Jesus gerou uma inquietação nos seus discípulos, ele diz, agora vocês vão embora. Aí Jesus ele morre, ressuscita e ele vem mais 40 dias, que eu chamo de colocar uma argamassa, né? Ele veio aperfeiçoar o povo e falou assim, agora pronto, ó, o Espírito está sobre vocês. Sai da zona de conforto. Tem gente que precisa saber de mim, gente que ainda não me conhece. Aí a gente está na pandemia, nós temos várias ferramentas tecnológicas, a humanidade está dentro de casa, mas ela não está limitada. Ela tem acesso à internet, ela tem os seus computadores, ela tem as suas redes, tem os seus smartphones poderosos. Então a gente está indo. Carlito Paes, ele trouxe uma frase que é fundamental. Eu queria abrir essa frase num livro dele, que ele diz, não existe mais igrejas como antigamente, porque não existe igrejas para antigamente. Uau! Poderosa essa expressão. É claro, porque a nossa anatomia do nosso corpo é para frente, os nossos olhos, né? O nariz, a boca, o nosso pé, a forma de andar, toda a nossa anatomia é para frente. Aí entra o saudoso, não se faz mais igrejas como antigamente. Não vai ter igreja para antigamente. E nem precisa. E não precisa. Não precisa. Né? É claro, com todo respeito à história da igreja, você, uma igreja metodista que tem um fundamento, uma história fantástica de construção, muitos homens ali, homens de Deus fizeram isso, certo? Existe todo esse legado deixado, mas não existe igreja para 1800, 1900, igreja para 1950. Não mesmo. Não existe. Não mesmo. Se a gente pega a história da igreja metodista, por exemplo, a gente vai parar lá em Wesley, que foi o precursor, né? Aquele que deu norte. Na verdade, Wesley ele não funda uma igreja. Ele vem começar um movimento de avivamento, ou seja, trazer o novo para dentro da igreja anglicana. Certo. E aí, uma das frases mais célebres de Wesley, dentre tantas outras, é quando ele fala o seguinte, me dê 100 homens. Isso. Me dê 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que não amem nada além de Deus, e eu vou mudar o mundo. Ele não fala, eu vou mudar a minha nação, eu vou mudar o meu bairro, a minha cidade. Ele fala, eu vou mudar o mundo. Entende? Isso ele estava à frente do tempo dele. Quando as pessoas um dia perguntaram para Wesley assim, Wesley, o que você faz para atrair essas multidões? Esse tanto de gente para te ouvir falar. Ele fala, é bem simples. Eu me coloco em chama e eles vêm me ouvir queimar. Uau. Então ele estava trazendo um novo para aquela comunidade que se conformou com aquilo. O povo não tinha acesso ao religioso, não tinha acesso ao sagrado, o povo só se deteriorava. Ia pras minas, naquele tempo ia para as minas de carvão, enchiam a cara, batiam nas suas esposas, e o Wesley fica inconformado com isso. Ele fala, não, eu tenho que levar Jesus para esse povo. É o que a gente está fazendo hoje, trazendo para a tecnologia, né? A gente tem a ferramenta. O Wesley ele fala o seguinte, ele pega um caixote e vai para a boca das minas, falar do evangelho. Quando negaram o púlpito na igreja que era do pai dele, ele vai lá para o túmulo do pai dele, que era dentro do terreno da igreja, ele sobe no túmulo e ele fala, o mundo é a minha paróquia. Ou seja, ele fala assim, não é mais Londres, não é mais a Inglaterra, não é mais o Reino Unido, é o mundo é a minha paróquia. E sabe o que é interessante? Ele morre aos 92 anos de idade. 92 anos. Liderando 100 mil pessoas. Uau. E 10 mil células.
muito à frente do seu tempo. Né? E aí o Wesley, naquele tempo, ele não tinha um podcast, ele não tinha microfone, não tinha. Uns estudiosos falam, é muito interessante falar sobre isso, eu sou apaixonado por esse movimento. O Wesley, ele sempre se colocava de costa para uma árvore bem frondosa quando ele estava falando, porque aí servia de acústica, e os historiadores afirmam que a 1 quilômetro as pessoas ouviam a voz dele. Uau. Então ele tinha um microfone dele naquela época, sabe? A gente aprende com a história. Mas nós não somos aquela igreja do século XVIII, a igreja de Wesley. Nós somos a igreja do século XXI. Nós somos os pastores levantados para mudar essa geração. Sim, eu acredito nisso. A cada 10 anos, nossa igreja, a igreja do Senhor, né, melhor dizendo, não poderá ser mais a mesma. Você concorda com isso? Eu acho que há 5 anos. Eu gosto muito de JB Carvalho, bispo JB Carvalho. Ele tá, você começa a falar com ele, ele está te falando coisas daqui a 10 anos. Isso. Né? Eu acho isso muito interessante. E em uma das suas ministrações, ele fala, se você voltar aqui na nossa igreja, ele estava falando em Brasília, lá no campus principal dele, e ele fala, se você voltar aqui na nossa igreja, daqui a 6 meses você vai ver uma outra igreja. Isso mexeu comigo, porque a gente fica preso ainda em planos de ação, na parte somente na burocrática, a gente fica com medo de avançar, aí chega um cara que tem uma igreja que tem aí 13, 15 anos e fala, daqui a 6 meses nós seremos uma nova igreja. Não é que ele vai quebrar as paredes, é porque vai ter gente nova recebendo o novo de Deus, um vinho novo. Eu entendo isso aí também porque, um exemplo, o que é que não muda? Princípios e valores, a palavra, concorda? Sim, isso não muda. Metodologias, estratégias, elas têm que mudar, elas precisam né, de uma transformação quase que diária. Por quê? Porque está vindo um povo novo, chegando gente nova, as coisas mudam rapidamente, e se nós não atualizarmos, nós podemos ficar para trás. Isso. É claro, respeitando com muita dignidade a história que foi construída. Quando a gente fala de trabalhar o novo, a gente não está trabalhando a exclusão de pessoas. Nós não, a ideia não é essa. Nós precisamos das pessoas que conhecem a igreja, que constituem a igreja já há muito mais tempo, com muito mais experiência, até para nos dar um norte. Né? Então a gente não exclui nada, mas a gente precisa do jovem. Claro, a gente precisa do novo. A gente precisa de pessoas que estão entendendo essa geração. Essa geração é que lida melhor com a tecnologia. Exato. Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de BH, quando ele assume a igreja, ele faz uma pergunta para o presbitério, a igreja presbiteriana. Aonde estão os seus netos? Os filhos de vocês? Vocês vão me deixar trabalhar aqui? Porque a minha preocupação é onde estão os netos e os filhos de vocês. Sim. E ele deve ter os seus 60 anos já, o Jeremias Pereira, um pouquinho mais, e ele é muito mais atualizado que nós dois. Cara é fera. Um cara fera que toca todas as gerações, os adolescentes, jovens, né, homens, mulheres, os idosos, ele consegue conectar com todo mundo na comunidade com a qual ele é pastor. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, isso é importantíssimo porque você está falando aí e eu estou pensando na questão geracional. Nós somos pastores. Então, o Senhor nos levanta para ser pastor de geração. Da geração que está para frente. Sim. O Senhor não me levantou como um pastor para ser o pastor da década de 80. Os pastores da década de 80 pastorearam lá. Sim. Eu estou pastoreando agora, sabe? E aí vão vir novos pastores depois de nós que vão pastorear a igreja lá em 2030, 2050, até que o Senhor venha. O pensamento vai ser outro, a igreja vai ser outra. Hoje, existem algumas lutas denominacionais. Porque a igreja A pintou as suas paredes de preto. Porque a igreja B agora tem jogo de luz. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja metodista não podia ter nem bateria. Olha aí. Né? Então a grande luta percussão, então jamais. Então não podia, isso é lá da década de 90. Né? Então não podia ter nada. Aí de repente chegam umas bandas de rock and roll gospel aí e toca e leva a moçada. Da vida. Pois é. E aí leva a oficina G3 lá no começo. Quando eu me converti, eu falei assim, uai, mas crente pode ouvir essas músicas? Né? Pode fazer isso, entende? Então as lutas da década de 90, dos anos 2000, são diferentes das nossas lutas de hoje. Enquanto hoje a gente luta contra as cores das paredes pretas do jogo de luz, certo? A gente fica combatendo isso, alguns segmentos combatem isso, a mocidade está indo para a boate. Eu vejo muitos jovens hoje, se a gente fazer uma grande pesquisa,
nós vamos encontrar milhares e milhares de jovens que cresceram na igreja, nasceram na igreja, melhor dizendo, cresceram até um determinado a sua pré-adolescência. Sim. E hoje elas não estão na igreja. Sim. Porque a igreja ela não acompanha, né? Porque a igreja é o corpo. E se o nosso corpo não se movimenta, ele se atrofia. Encolhe. Né? Então o que acontece? A gente ficou atrofiado, o mecanismo não desenvolveu, o menino entrou para o ensino médio, descobriu coisas... Novos tutores. Exato. Discipuladores, tutores, e eles foram, porque é um tempo da vida de descoberta, a adolescência, a mocidade... Questão de autoafirmação, né? Autoafirmação. E ele foi para um clube, para uma rodinha de amigos que deu atenção para ele. Sim. E ele... Para voltar agora, a igreja tem que trabalhar dobrado para tentar resgatar esse jovem que está lá. Verdade, verdade. Aí geram alguns conflitos em nós, né? Estamos no caminho certo? Nós somos os pastores para essa geração mesmo? O que a gente deve fazer? Aí a nossa luta agora é dobrar o joelho e falar, Espírito, conduz aqui, porque a gente precisa. A gente precisa. Gente, é muito assunto para esse primeiro podcast, que a gente vai ter que marcar uns 8 para a gente voltar. Segunda pergunta. Em plena era digital, como ser uma igreja para o alcance de todos, inclusive para aqueles que não estão no digital? Não tendo medo do novo. Isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que romper. Nós não podemos ter medo do vinho novo. Se a gente tiver medo, a gente vai ficar lá na década de 60. A gente vai ficar lá atrás. E aí, o que a gente vai fazer com as nossas comunidades? Meu Deus. E o rebanho que o Senhor nos deu? Então, não ter o medo do novo. Tá certo? Isso é a primeira coisa. A segunda é não ter medo de usar as ferramentas que nós temos hoje. Não ter medo da internet. Não ter medo e saber fazer com que as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, saibam usar da maneira correta. Sim. Aí a gente entra como pastores, tutores, como mentores, né, mostrando ali que a palavra é imutável, que o reino é imutável, mas que existe uma nova ferramenta que pode estar a serviço do reino. Eu acredito dessa forma. Uhum. Outra coisa importante, uma pergunta que está aqui, a terceira. Quais os maiores desafios da igreja em pleno século XXI? Acho que o primeiro grande desafio é continuar sendo a voz profética. Nós não podemos nos tornar escravos da tecnologia. Nós não podemos transformar a tecnologia em um bezerro de ouro. Uau. Entende isso? Então nós não podemos deixar de ser, de maneira nenhuma, a voz profética. Nós somos a embaixada do reino. Nós somos representantes do reino aqui. Eu tenho lido muito a respeito dessa comunidade profética. Sim. Né? A gente tem isso no Velho Testamento. Né? Eliseu ali naquela comunidade profética, desenvolver Deus falando através dos seus homens e mulheres de Deus do Velho Testamento. Isso acontece no Novo Testamento também. Jesus prepara os seus discípulos. E eu acho que isso seria talvez a igreja desenvolver o lado profético. Eu tenho uma preocupação quanto a isso na nossa comunidade. Eu vejo que hoje a igreja ela não tem despertado para o profético. O ativismo religioso roubou isso de nós. Nós estamos mais preocupados em entregar uma boa celebração para quem chega do que uma palavra de Deus para a vida dela. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Está na palavra, né? No Novo Testamento, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala dos 5 ministérios. Um deles é o profético. Né? Então, a gente não pode anular isso de maneira nenhuma. Se a gente anula a voz profética que a igreja deve ser, a igreja deixa de ser igreja. Olha aí. Né? Então, nós não podemos deixar de ser igreja nessa era digital. O que é isso? É não se amoldar, não tomar forma desse século. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 12, verso 2, né? Não tome forma do mundo. Não significa não tomar o conhecimento para si das novas ferramentas e usar as novas ferramentas. A maneira como eu uso a ferramenta é que determina que tipo de ferramenta ela é. Eu posso pegar, nós estamos falando de questão digital, e o forte do digital hoje são as redes sociais. Eu que vou determinar como que é a minha rede social. Sim. Né? Eu que vou dizer para o algoritmo da rede social o que ele vai ficar pipocando lá no meu feed, nos stories lá. Eu que determino aonde eu visito, entende? Então, a santidade ela pode ir para o digital. Eu não tenho que tomar forma, eu não posso me amoldar com esse século, com a questão do mundanismo, com a questão do que está muito latente hoje e tem roubado os nossos jovens com muita força. Eu não posso tomar forma disso, né?
Isso aí é que eu não posso ir para esse caminho. Mas se a igreja hoje, Marcos, ela perde esse conteúdo profético, ela deixa de lado a voz profética, e a questão da voz profética é um leque muito grande, porque eu posso usar o profético dentro do movimento do discipulado, que é uma realidade que a gente vive, entende? Eu posso levar a ação profética, a atmosfera profética, além do culto, além da celebração, eu posso levar para as células, eu posso levar para os grupos de comunhão, eu posso levar para os outros eventos que a igreja faz, para os movimentos sociais. Isso. Nós temos uma creche, certo? Nós temos uma creche aqui no Novo Horizonte. Minha esposa, a pastora Zi, que é a minha parte bonita, ela que é a responsável lá, ela que é a capelã. Entende? Então, no meu primeiro encontro, na reunião eu fiz uma reunião com os professores, nós temos 13 funcionários, fiz uma reunião, assim que eu fui transferido, e depois eu pedi uma reunião com os pais. E quando eu fui falar com os pais, eu falei, olha, muito prazer, eu sou pastor de vocês, porque os seus filhos ficam comigo de segunda a sexta, 11 horas por dia. Então, eu trouxe uma atmosfera profética para alcançar aquelas famílias. Com certeza. Entende? Então, a igreja ela tem que ser essa voz profética. A voz profética também é aquela que denuncia o pecado. Nós não podemos ficar passivos com esse advento da tecnologia, dessa escatologia tecnológica, podemos chamar assim. Nós não podemos ficar num espírito de passividade, permitir tudo, porque senão a igreja ela deixa de ser igreja e ela se torna um clube. Mesmo porque um exemplo, uma igreja ela tem que ser apostólica, profética, missionária, Sim. pastoral e de muito ensino. E mestral, justamente, muito ensino. Concordo. Então, baseado nisso, é o que Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele vai falar o modelo correto de ser igreja. Sim. E o que é uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica é uma igreja de envio, uma plataforma que está no futuro, vê o futuro e envia as pessoas para construir essa igreja para o futuro. Sim. Certo? O que é uma igreja profética? Céu na terra. Sim. A cultura invadindo, a cultura do céu entrando. É o que você está falando. Então, eu posso usar todas as ferramentas possíveis com a cultura do céu na terra. E existe um livro chamado, né, A Cultura da Honra, do Silk, que é muito importante, quando ele fala que a importância de gerar nas nossas comunidades a cultura, a plataforma de honra, a cultura do céu, que vai fazer com que haja uma transformação intencional na nossa comunidade. E isso é muito legal. Então, esse trazer o céu na terra, né, que é a pergunta nossa, né, esse desafio dessa igreja continuar sendo apostólica, depende mais de nós líderes. Passa por nós inevitavelmente. Hoje nós temos alguns modelos que são equivocados, infelizmente. Sim. E na verdade é o que impede um maior crescimento ou um crescimento bem mais forte da igreja hoje. Na verdade, abrindo aqui um parênteses, a igreja nunca cresceu tanto quanto ela tem crescido agora, né? Mas isso gera um paradoxo em nós. Sim. Né? Porque se a gente pega o Brasil, o crescimento, né, do protestantismo, dos evangélicos, está estrondoso, mas de pessoas que se afastaram também está tão grande quanto. Entende? Então, por causa de quê? Por causa de modelos que são deturpados. Se eu pego a questão do apostólico, eu vou entender, indo além do que você já falou e falou muito bem, eu vou entender que o apostólico ele é o alinhamento. O alinhamento. Né? O alinhamento. Mas enquanto a gente tiver líder enciumado, isso, com medo dos seus púlpitos e fazer das suas igrejas os seus pequenos reinos, os seus pequenos feudos, sabe? A gente vê líder hoje como um senhor feudal, ele se fecha ali, fecha a sua comunidade, então ele não trabalha com esse alinhamento. O profético passa pelo alinhamento, porque nós somos um corpo. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, fala sobre isso. Com certeza. Né? Eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Tá vendo? É sobre isso que eu estou falando. Então, o profético está aqui, no alinhamento. Nós estamos aqui hoje conversando, um batista e um metodista. Sim. Teologicamente, nas nossas raízes, nas nossas teologias, existem divergências. Sim. Mas as convergências, elas são muito maiores do que as divergências. É isso que é o alinhamento profético. Uau, sabe? Maravilha, maravilha. Vou para um assunto aqui interessante agora. Vou até tomar uma água. Porque é muito interessante esse assunto, porque está aí começando o 5G, ele trouxe né, esse mundo aí, o metaverso. Possibilidades além da nossa imaginação. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5 anos com a tecnologia, na verdade. Mas eu estava fazendo
um estudo sobre o metaverso, esse mundo paralelo da internet que vai se desenvolver mais ainda, das possíveis profissões que nós teremos no futuro. O metaverso vai trazer conexões maiores ainda, as pessoas poderão, né, se desenvolver ainda mais. O que você acha da igreja, né? Metaverso, qual é a tua expectativa diante de tudo isso? Olha, além da expectativa, a gente tem que entender, pelo menos é a minha compreensão, que o metaverso já é uma realidade. Já. É uma realidade. Se é uma realidade, nós não podemos fugir disso, amigo. Claro. Não podemos. Tem um pastor que eu admiro demais, chamado Craig Groeschel, que é o autor do livro Orações Perigosas. Eu admiro, eu assisto, eu escuto. Hoje ele tem um podcast que dos pastores ele é o mais ouvido do mundo. Ele alcança 110 mil pessoas. Uau, é muita gente, muita gente. E ele tem a primeira igreja no metaverso. Entende? Então, se um cara que tá lá, que a gente chama de prateleira de cima, né? Tá aqui. E ele consegue levar a igreja para lá, e a igreja entende que Live pode... Church, isso, Live Church, né, se eu não me engano, é isso mesmo. Se ele leva ali uma das maiores igrejas, eles que inventaram aquele aplicativo Your Vision, né, que leva a Bíblia para todo mundo aí, disponibilizou para todo mundo. Ele é, se eu não me engano, essa igreja a mais antenada na internet, a mais atual, a igreja mais... né, que sai da frente na tecnologia e consegue disponibilizar conteúdo de última geração para todo mundo. Né? E ele é a cara do Summit Internacional. Sabe? Então, é o cara que está ali, está na mídia, colocou a cara para bater, falou assim, vamos por esse caminho, porque esse é o caminho. Ele foi o primeiro a transmitir culto quando os pastores norte-americanos, e os norte-americanos, hein, estavam falando esse negócio não vai dar certo, ele foi o primeiro a transmitir, ou um dos primeiros, e o negócio deu muito certo. Não tem como fugir do metaverso, mano. Não tem. Nós somos trabalhados, né? O mundo ele trabalha muito a questão de bater, até que acham uma brecha. Nós somos bombardeados pelo cinema, por exemplo. Da década dos anos 2000 para cá, a gente foi bombardeado, por exemplo, pela Marvel. E aí então teve uma volta aos heróis das HQs, né? Ali, e a gente foi contaminado por isso, os filmes são muito bons, a tecnologia lá em cima. Aí de repente surge a palavra metaverso. E aí começa a trabalhar com multiversos, várias possibilidades do universo. E a gente fala, não, isso vai ficar só no gibi. Aí de repente vem um camarada chamado Mark Zuckerberg, que já é o fenômeno aí do Facebook, do Instagram, e ele troca o nome das empresas deles para Meta, de metaverso. E ele fala, tá todo mundo migrando para isso aqui agora, todo mundo vai ter o seu avatar. Ora, se todo mundo tem um avatar, por que a gente não pode ter uma igreja lá no metaverso? Se eu não me engano, a primeira igreja brasileira a ter igreja no metaverso foi a Lagoinha do André Valadão. Isso, exato. Chegou até gerar uma polêmica na rede social, pessoas que não entendiam, falavam, né? Eu acho fera demais. Não tem como saber. A família Valadão, ela é fora da curva, não é isso? Não, e tem mudado a história da igreja protestante no Brasil. Sim. Pode falar o que quiser, mas tem mudado, sim. Todo mundo pode falar dos cabelos espetados do Lucinho Barreto, por exemplo, que está lá e é um cara extremamente relevante para a mocidade brasileira. Sim. Né? Não, e o Lucinho, ele é relevante para a mocidade e ele já está com 50. 50. É um cara que está à frente do tempo dele. E outra coisa que eu vejo, né, eu ouvi um podcast da Ana Paula Valadão com o Brunão Morada. Cara, eu quero aconselhar todos vocês que estão assistindo, todos vocês, olha aí, a assistirem o podcast da Ana Paula Valadão. Vai lá, clica, sensacional. Aí, Marcos, a gente falando do metaverso, inevitavelmente a gente vai olhar para o jovem asiático, que é muito difícil de entrar com o evangelho ali. Claro. Se a gente pega ali os japoneses, por exemplo, todos eles são envolvidos com os mangás, tá certo? Todos eles estão envolvidos com os cosplays, tem um alto índice de suicídio. Entendeu? O pessoal ele se veste ali do herói do cosplay, mas o cosplay lá, o herói dele, pode voar, pode fazer, tem superpoderes, e ele não, ele acaba então tirando a própria vida. Essas pessoas, inclusive, tem um movimento muito forte de rede social no Japão, onde jovens japoneses se casam sem nunca ter um contato físico. Eles estão só nas redes sociais. Se eu tenho uma igreja nesse universo, eu consigo alcançar essas pessoas. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. E mesmo porque você, tanto no lado físico como no metaverso, que é um mundo digital, é um mundo... Eu nem sei nem o nome que se dá a isso tudo. Né? É um mundo de avatares, né? Cada um tem os seus avatares ali. E são pessoas que representam esses personagens que serão criados.
por trás desse avatar tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Que tem sentimento, que tem necessidade. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, o Evangelho, é o que essa pessoa precisa. Sim. Né? Nós não podemos ignorar isso. Sim. E lá, como a igreja, nós podemos alcançar essa pessoa. Sim. O que a gente não pode, hoje, de maneira nenhuma, Marcos, é entender a igreja, independente do nome, como algo somente denominacional, como algo somente relacionado ao nome que está na placa no lado de fora do prédio. Sim. Nós temos que enxergar a igreja como uma igreja orgânica, viva, que pode ir para qualquer lado, que pode estar presente em qualquer lugar. Aí, agora entra a questão da gente enxergar com um olho escatológico. Porque Sim. o texto bíblico diz que todo olho verá e toda língua confessará. E os olhos que estão lá no mundo digital. Isso. E esses jovens que estão presos nos seus quartos, mas estão livres nesse mundo de avatar. Entende? Então, aí que entra todo olho verá. Na minha concepção, eu posso estar errado. Né? Eu sou um preterista parcial, assim como Wesley foi e os metodistas mais antigos. Eu tenho estudado sobre o preterismo parcial. Talvez você não saiba que isso é uma linha escatológica muito importante. Eu aconselho vocês estudarem um pouco sobre o preterismo parcial. Não o total, mas o parcial. Né? Por quê? Porque nos leva a ser igreja para o hoje. Sim. Uma responsabilidade para agora. Não esperar um anjo tocar uma trombeta e a gente ser arrebatado. Não, essa teologia escapista, eu vou te falar, né? O texto é bem claro. Jesus ele vem buscar uma noiva ornamentada, ataviada e combativa. Ele não vem buscar uma noiva que foge pela porta dos fundos. Foge com medo. Com medo, o mundo está se acabando. Na verdade, a salvação ela é plena. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós temos que nos manifestar, porque Deus ele também criou a natureza, ele criou o planeta foi feito para nós, mas foi criado por Deus, faz parte da criação, e a criação, ela é salva com o ser humano justamente, ela está ansiando para a nossa manifestação. E o nosso caminho hoje, o caminho da humanidade, é destruir parte da criação. O que Mardoqueu falou para Esther? Não foi para isso que você se tornou rainha? Então, se manifeste, por favor. Que haja. Não fique esperando só o casamento. Você apenas não foi preparada para casar com o rei Assuero. Você se manifeste, por favor. Então, porque a igreja tem que é isso que Paulo está falando aos Romanos. Se manifeste como filho de Deus. A criação está sofrendo dores. Entende? Então a gente vive esse momento, e é um momento escatológico. E tem muito movimento que não entende isso que a gente está falando. O povo arrepia, sabe? Mas por quê? Nós somos influenciados por um segmento, aqui no Brasil especificamente. Esse segmento tem a maior casa publicadora, e aí tem os seus livros, e a sua escatologia ela é denominacional. E falta leitura para o povo de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. A gente não consegue ter outras literaturas, a gente não consegue beber mais da fonte que é a escritura sagrada, sabe? Então ocorre muito isso. Para a era digital, a gente vive esse momento escatológico. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, mas então está muito perto da vinda de Cristo? Amigo, está mais perto do que ontem. Só tem que saber disso. E você tem que saber o seguinte, viva como se ele fosse voltar amanhã. Lá em Atos, quando os discípulos estavam vindo à ascensão de Cristo, subindo, né, quando Jesus fala, e portanto, ide por todo mundo, né, serem minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, um anjo bate no ombro deles. Esse Cristo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos ralar, porque começa agora a história revolucionária da igreja. Isso, a igreja é revolucionária. Aqui no campo físico e no metaverso. Claro. Com a tecnologia do século passado, com a tecnologia de agora e com a tecnologia que ainda está por ser inventada. Entendeu? A igreja ela nunca vai deixar de ser revolucionária. Nunca. Isso é um poder que está em nós, investido pelo próprio Cristo. O diabo já usou o seu avatar lá atrás no Éden. Pois é. Ele é um espiritual que se conecta com o natural, usa uma serpente e fala com a Eva. Então, aí a gente fica preso na questão do medo, eu insisto nisso, a gente tem muito medo do novo. A igreja de Jesus, ela tem muito medo do novo. Não podemos ter medo. Não, de jeito nenhum. Último tópico da nossa... Hebreus 10:39 é que fala, né? Porque nós não somos dos que retrocedem.
Nós não podemos retroceder, nós não fomos chamados para para prazer nisso. Não. Deus não tem prazer. Último tópico do nosso podcast, eu acho que tem muito mais assunto que a gente vai ter que fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Igreja, lugar para frequentar ou família para pertencer? Deixa eu te falar. Quando eu vi essa frase lá em São José dos Campos, parece que essa frase ela me instigou, ela me despertou. Por quê? Você frequenta bar, você frequenta shopping, você frequenta cabeleireiro, barbeiro, você frequenta lanchonete, mas assim que você conhecer um ao outro melhor, o que você faz? Você muda. Você migra. E aí, quando eu entendi que igreja é uma família para pertencer, eu falei, uau, é isso que eu quero construir. Fala um pouco sobre isso. Marcos, família sempre. Família sempre. Por quê? Porque eu falei agora há pouco, nós temos que enxergar a igreja de maneira orgânica, viva, constituída de pessoas. Igreja é gente. Eu sou igreja. Nós somos igreja. Né? Se a gente pega aqui a palavra de igreja, a palavra lá no texto original, no grego, que é eclésia, significa comício. Gente do lado de fora. Sim. Né? Constantino é que botou as pessoas entre as quatro paredes. Foi. Né? Parede é prédio, amigo. Parede é prédio, nós somos igreja. E aí, nessa concepção de ver a igreja como orgânica, a gente vai lá para o tempo que o povo sai do Egito, e aí nós vamos entender o seguinte, que Deus, ele é um Deus peregrino. Como assim? Deus é peregrino porque ele está onde o povo está. Deus, ele não fica enclausurado dentro do prédio. Né? Então, aonde o povo de Deus está, Deus está presente. Lá para aquele povo do deserto que sai do Egito, de dia era uma nuvem para eles não morrerem queimados, à noite, por causa da baixa temperatura, uma coluna de fogo. Deus presente com o povo. Deus é peregrino. Aonde a igreja vai, aonde a igreja chega, aonde a igreja planta os seus prédios, aonde a igreja começa as suas obras sociais, aonde a igreja está anunciando o evangelho, Deus faz presente. Uau. Eu vejo dessa forma também, pastorzão, porque quando eu me converti, as pessoas falavam assim para mim, vamos para a igreja. Eu ia, eu pensava que igreja era um endereço, um prédio, um local, um salão onde alugava, ou comprava, construía. Depois eu comecei a ler a Bíblia, e me passaram na minha estrutura batista, templo. Sim. Vamos para o templo. A igreja vai ao templo. Aí eu falava, mas a igreja, aí templo, eu falava, mas templo também tem uma conotação religiosa. Hoje nós aqui tentamos desenvolver uma cultura que esse é o prédio onde a igreja se reúne para adorar. É o corpo de Cristo. Né? Então, e tem que ser um lugar para você gerar um vínculo familiar, porque gera um senso de pertencimento. Sim, justamente. A conta não é mais sua, ela é nossa. Concorda? Sim. É o Pai Nosso. Sim. É o pão nosso. Sim. Não é mais o pai meu, o pão meu. Porque a gente ainda vive um individualismo dentro das igrejas, vamos dizer assim. Concorda comigo? Concordo tem demais. Ser despertado para os homens que vão nos assistir, as mulheres, os jovens, esse senso de pertencer. Um exemplo, eu tenho uma família física, minha esposa e os meus filhos. Cara, ali eu vou lutar com toda a minha força para manter aquilo. Não é assim com você? É verdade, é dessa maneira. A gente se mantém, os filhos vão se manter, a mãe vai se manter como uma leoa para defender aquilo. Então, mas não é todo mundo que pensa assim, porque a gente tem conflito denominacional. Eu quero falar algo sobre isso aqui rapidamente. Vamos pegar um nome aqui. Igreja Católica Apostólica Romana. E eu não vou falar mal da denominação, eu quero ilustrar uma situação. Igreja, eclésia, o povo do lado de fora, certo? Então nós temos igreja. Católico, que é universal no sentido de geografia, presente em todos os lugares do planeta. Então eu tenho pessoas que estão do lado de fora das paredes, presentes em todos os lugares. Igreja Católica. Apostólica, que tem em si a doutrina dos apóstolos, que porta em si... Credo apostólico, sim, justamente. Sim, tem. É o credo de Nicéia. Tá? Então, Igreja Católica Apostólica, juntamente de igreja do lado de fora das paredes, presente em todos os lugares no sentido geográfico, que tem a doutrina apostólica. Aí tem católico. Igreja católica, católica que é universal, católica que está presente em todos os lugares. Né? Aí lá, por último, tem romana. Eu posso dizer que eu sou Igreja Católica Apostólica Metodista, Igreja Católica Apostólica Batista. O que causa o conflito, Marcos, está no nome da placa. No nome da placa. Sem sombra de dúvida. Entende? E se placa fosse bom, estaria do lado de dentro da igreja, está lá de fora do prédio. Pois é, meu.
Então, aí eu fico pensando o seguinte, a gente vai morar em um local, sim, muito em breve, né, junto com o Senhor. E lá não vai ter um condomínio fechado, amigo. E olha, é um assunto para o próximo podcast, preterismo parcial. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos falar um pouco sobre a escatologia? Vamos falar sobre o vindouro? Uau, dá muito Outro dia eu falei para uma igreja lá de Mato Grosso, lá em Cuiabá. O pastor me chamou, a gente estava numa pescaria falando sobre isso, aí ele me ligou. Ô Zé, é o seguinte, eu gostei do que você falou, vamos falar para a minha igreja? Eu falei, vamos embora, mas prepara o povo, porque o meu pensamento é esse. Então, né? E aí? Aí, ele, depois que aconteceu o negócio lá, aí ele me ligou uns 3 dias depois. Falou, Zé, você me gerou uma crise, cara, porque eu não sei explicar aqui, o povo tá todo me perguntando. Mas é um assunto relevante, nós temos medo hoje, quando eu falo nós, a igreja de uma forma geral, de falar sobre esse assunto. Né? Mas é um assunto importante ser abordado, porque quando a gente entra pela teologia do escapismo, nós não construímos igreja para daqui a 100 anos. Não. A gente está fazendo o seguinte, vou fazer uma prestação agora porque Jesus vai voltar depois de amanhã e eu não preciso nem pagar mais. Eu pensava assim, olha aqui que eu pensava. Eu não conhecia muito sobre escatologia, comecei a estudar todas as linhas escatológicas. E o que eu pensava? Eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Não vai ter nenhuma outra geração após mim. Então, o que tem que fazer, faz agora. Era o meu pensamento quando eu me converti. Concorda porque eu ouvia assim. Mas eu pergunto para você, se eu continuar pensando assim, eu vou construir uma igreja para daqui a 100 anos? Não. 50 anos? Não mesmo. Então nós não vamos gerar uma posteridade. Olha, do jeito que as pessoas estão se pronunciando hoje, nós não vamos ter uma igreja, se a gente seguir esse pensamento, essa teologia escapista, a gente não vai ter uma igreja para daqui os próximos 5 anos. Porque toda vez que surge um movimento que causa medo na humanidade, e hoje o maior movimento que causa medo na humanidade é a guerra Rússia-Ucrânia, com o Putin já cheio de ogivas, a gente pensa o seguinte, o cara é um anticristo. Essa teologia escapista, fala isso, o cara é um anticristo, ele agora Jesus vai voltar agora. Aí, e sendo isso agora, não tem igreja daqui a 5 anos. Quem tem a nossa idade, a gente passou por vários anos, desde Saddam Hussein, né? Pois Gaddafi, outros líderes loucos que existiam. Toda hora era um anticristo. Agora é o Putin. Daqui a pouco vai ele ser é o outro. anticristo da vez, né? Então, é o da vez, e nenhum deles realmente tiveram papéis ou atitudes de pessoas que são contra o Cristo. São tipificação, né? Estão tipificando o anticristo, né? Agora a gente tem que entender, e isso é muito polêmico até, né? Pode ser assunto para o próximo, porque a gente vai pensar na questão de sistema, de sofisma, né? O anticristo, ele é um sistema. Eu não posso pensar que o anticristo é uma pessoa toda poderosa. Né? Ali é um sistema que domina. Mas esse é um assunto para o próximo podcast. Então, vamos lá. Né? Zé, vamos para as considerações finais. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Né? É possível, então, nós sermos uma igreja pautada na palavra, que nunca vai mudar, mas totalmente pronta para as mudanças do dia a dia. Conectado. Conectado. A chave é essa, a palavra é essa. Hoje na Igreja Metodista, da nossa região que compõe o Distrito Federal, o Goiás, o Mato Grosso e o Tocantins, a gente trabalha um sistema de discipulado chamado Conecta. Conectar a igreja para esse sistema, entende? Então a gente trabalha isso, o ensino para o discipulado, ele é todo estruturado dentro de uma plataforma chamada Conecta, que são 4 volumes, a gente trabalha com a escola de líderes, porque eu tenho que mudar a mentalidade dos meus líderes. Se você muda a sua liderança, se eu mudo a minha liderança, a gente consegue mudar o corpo da igreja. Né? Porque a liderança está lidando ali no cotidiano, o líder de célula, o líder de ministério, o líder de departamento, ele está lidando ali mais perto do povo. Se a gente muda a concepção dos líderes, se a gente consegue transmitir, se tudo isso que a gente falou aqui agora, a gente consegue incutir nos nossos líderes, chega mais rápido no corpo, chega mais rápido ali no rebanho, nas ovelhas, e é muito mais fácil de lidar depois. Não, a gente não pode deixar os líderes de fora de maneira nenhuma. Então eu trabalho sempre com a minha liderança. Eu trago a minha liderança muito próxima. Sempre trabalhando com eles a questão do novo, de trabalhar o novo, de aperfeiçoamento. Eu incentivo os meus líderes a estudarem, a fazer uma pós-graduação, a ir para uma faculdade. Eu incentivo a leitura bíblica. Um bom líder, ele só é bom de verdade por 2 coisas. Se ele é um bom leitor da palavra de Deus e se ele consegue formar um outro líder. Com certeza. Entende? Então, se ele não faz isso, ele não é bom. Não é bom. Então, leiam, sejam transformados, sejam impactados, lutem por vocês, lutem por suas famílias. Se você consegue colocar isso na cabeça dos seus líderes, você muda a igreja. Uau. Sucesso só é sucesso se tiver um sucessor. Justamente. Amém. Né? E o meu sucesso é o sucesso do próximo. Amém. Se eu não entender dessa maneira...
Maravilha, que passou rápido, hein? Passou rápido. Uau! Eu Muito quero rápido. agradecer você, meu amigo. Uma Zé, honra, mano. Uma Zé honra. Souza, meu amigão, pastor Azir. Logo, logo estarão de volta aqui com os nossos casais. Vai ser uma honra. Ele tem uma palavra poderosa para homens, para casais. Se você que está assistindo esse podcast, convida esse rapaz aqui. Vai ser sensacional. E vamos deixar sobre a mesa, assim, o segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo podcast. Vamos. Vamos falar sobre homens no próximo, vamos falar sobre Vamos sim. escatologia. Tem muitos assuntos para a gente abordar. Tem sim. Eu sou seu fã, gosto muito de você. Ah, amigo, é recíproco, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, passar um pouco mais de expectativa de uma igreja vitoriosa Sim. para essa comunidade maravilhosa que vai nos assistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Encerramos aqui então, querido. Deus abençoe a todos. Um abraço, um beijo no coração. Deus os abençoe e até mais. Amém.